Boa noite, hoje é dia 2 de agosto de 2026 e vamos para o nosso devocional do dia em que eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional. Que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essas reflexões sobre a sua palavra que se encontra em Efésios, capítulo 1, versículo 11, e Ruth, capítulo 2, versículo 17. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional. Agradeço por estar conosco nesse dia. Amém. 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 Então vamos lá para o nosso devocional do dia, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Circunstância descrita. Paulo escreve da prisão em Roma, e é notável que a carta mais celestial que ele escreveu tenha saído de um lugar acorrente. Não há nela uma queixa contra o imperador, nem um pedido de libertação. Ele se chama prisioneiro de Cristo e não prisioneiro de Nero, e disto tira a sua paz. Éfeso era a cidade do templo de Diana, uma das 7 maravilhas e o centro de magia e de amuletos. Ali, o evangelho havia tão eficaz que os convertidos queimaram os livros de feitiçaria em praça pública, e os ouvires se rebelaram porque o negócio de imagens caía. A carta, talvez, fosse circular para ser lida em várias igrejas da Ásia. Isso explica a ausência de saudações pessoais e de problemas locais. Não há nela um erro a combater, nem um escândalo a resolver. É doutrina em estado puro, na primeira metade, e conduta na segunda, com a palavra, portanto, na dobradiça. Contribuição para a Bíblia. Efésios ensina que Deus fez sua igreja desde antes do mundo até a glória, e o fez numa só respiração. No primeiro capítulo, que no original é praticamente uma frase, Ali está a eleição, conforme ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Notai 3 coisas escolheu nele, isto é, em Cristo, e não por causa do mérito nosso, antes da fundação do mundo, quando não havia nada em nós para ser previsto, senão que ele mesmo poria. E para sermos santos, que é dizer que a santidade é o objetivo da eleição e não a sua condição. E aqui está o Evangelho na frase mais compacta do Novo Testamento, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que nenhum homem se glorifique. Notai a razão dada no fim, para que nenhum homem se glorie. Deus organizou a salvação de tal modo que a vanglória humana fica sem terreno. Se restasse ao homem um só tijolo para colocar, ele passaria a eternidade falando daquele tijolo. O segundo capítulo começa dizendo que estávamos mortos em delitos e pecados, e é preciso pesar essa palavra. Não doentes, não feridos, não desmaiados, mortos. Um morto não colabora com a sua ressurreição. É por isso que a passagem seguinte diz que Deus nos vivificou e a graça aparece como poder e não como convite. A segunda metade da carta ensina a viver de modo digno daquele chamado no casamento, na casa, no trabalho, e termina com a armadura de Deus. Notai que toda a armadura é defensiva, exceto a espada, que é a palavra. Nós
Não nos foi dado arma para inventar, foi nos dado a Escritura. Estrutura, capítulo 1. As bênçãos celestiais, a eleição, a adoção, a redenção pelo sangue, o selo do Espírito com amarras de herança e a oração para que os olhos do entendimento sejam iluminados a fim de conhecer a esperança de chama, do chamamento e a grandeza do poder que ressuscitou Cristo. Capítulo 2. De mortos a assentos nos céus, assentados nos céus. Éreis mortos e Deus vos vivificou por graça. E depois o muro derrubado entre judeus e gentios, com dois feitos, um só novo homem. E a igreja como edifício sobre o alicerce dos apóstolos e profetas, sendo Cristo a pedra angular. Capítulo 3. O mistério e a oração. O mistério escondido nos séculos, os gentios cordeiros e a segunda oração da carta, pedindo que sejam fortalecidos no homem interior, que conhecem o amor que excede todo entendimento. Termina naquela doxologia sobre aquele que pode fazer infinitamente mais do que pedimos. Capítulo 4 e 5, o andar digno, a unidade do Espírito e os dons dados para o aperfeiçoamento dos santos. O despir do velho homem, a proibição de entretecer o espírito e as instruções sobre a fala, a ira, o furto, o perdão e a pureza, e a analogia do casamento com Cristo e a Igreja, que é a mais alta dignidade já concebida ao matrimônio. Capítulo 6. A casa e a batalha. Filhos, pais, servos e senhores. Depois, a armadura completa, com a advertência que a luta não é contra sangue e carne, e a ordem de orar em todo o tempo, inclusive por um apóstolo preso, para que falasse com ousadia. Spurgeon em Efésios. O segundo capítulo desta carta foi o meu texto favorito para expor o que é graça. Preguei muitas vezes sobre estar morto em delitos e pecados e sempre com a mesma imagem. Um cadáver não se levanta porque o convidamos com voz doce. Podeis pregar durante 1 hora a um morto, e ele continuará morto, a menos que Deus sopre. Foi por isso que orei sempre antes de pregar, mais do que preparei o sermão. Aquele que, para que nenhum homem se glorifique, me serviu de teste em toda a doutrina que examinei. Sempre que uma teologia me chegasse às mãos, eu perguntava: sopra nela algum lugar para o homem se vangloriar? Se sobra, se sopra, sobra, sobra. Não é o evangelho de Paulo, ainda que use as suas palavras. A oração do terceiro capítulo me repreende de todas as vezes que leio. Notai que o apóstolo pede para uma igreja, não pede dinheiro, nem números, nem paz com as autoridades. Pede que sejamos fortalecidos no homem interior, que compreendemos a largura, o comprimento, a profundidade e a altura daquele amor. Quisera eu ter orado assim pelo tabernáculo, em vez de tanto orar por questões de administração. E a armadura do sexto capítulo pertence às minhas manhãs. Costumava vestir-me peça por peça em oração antes de descer para o dia, e recomendei o mesmo aos meus alunos. Notai que a única arma ofensiva é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Um pregador com muita eloquência e pouca escritura vai à guerra desarmado e não sabe. A soberania de Deus dita o que ele teve que me escolher antes da fundação do mundo, pois ele certamente não teria me escolhido depois que me conheceu. E essa é a introdução da Spurgeon para a carta aos Efésios. Agora vamos ler o nosso devocional da noite, daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 11. Nossa crença na sabedoria de Deus
presume que ele tem um propósito e que necessita de um plano estabelecido na obra da salvação. O que seria a criação sem seu design? Há um peixe no mar ou uma ave no ar que foi abandonado à sua própria sorte durante a formação? Não. Em cada osso, junta e músculo, tendão, glândula e vaso sanguíneo, notamos a presença de um Deus operando tudo de acordo com um projeto de sabedoria infinita. E estarei Deus preparando na criação, governando sobre tudo sem a graça? Deveria a nova criação ter a volúvel índole do livre-arbítrio para presidir-se quando o conselho divino governa a antiga criação? Olhem para a providência. Quem não sabe que nenhum pardal cai no chão sem que o Pai o permita? Mesmo os cabelos de sua cabeça são todos contados. Deus pesa as montanhas de nossa tristeza e as colunas de nossas tribulações e balanças, e haverá, e, have- e haverá um Deus de providência e não de graça. Teria sido a casca do fruto determinado por sabedoria e caroço deixado às escuras? Não. Ele conhece o fim desde o começo. Ele vê seu lugar determinado, não simplesmente a pedra angular que ele assentou com amarras coloridas no sangue de seu amado filho, mas observa em sua posição determinada cada uma das pedras escolhidas, retiradas da poeira da natureza e polidas por sua graça. Ele vê o todo, dos cantos à cornija, da base ao telhado, da fundação ao pináculo. Eles têm em sua mente um conhecimento claro de todas as pedras que serão assentas no espaço preparado, de que vasto será o edifício quando a pedra mais alta deverá ser trazida com grito de graça a graça. Por fim, será claramente visto em todo o vasto misericórdia escolhido. Jeová fez com os seus como determinou, e que todas as suas partes da graça ele cumpriu seus propósitos e glorificou o seu nome. E esta é o nosso devocional da manhã. Agora vamos ler a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Ruth, para lermos o devocional da noite. Circunstância da escrita: Ruth se passa nos dias de Juízes, que é por isso que este livro parece um lírio brotando no monte de entulho. Depois de 21 capítulos de idolatria, guerra civil e violência, Deus vira a página e nos mostra uma seara em Belém, um homem honrado e uma viúva estrangeira catando espigas. A providência divina não trabalha só nos grandes acontecimentos das nações, ela trabalha nas cozinhas e nos campos. Uma fome levou uma família de Belém para Moabe, terra de idólatras. Assim ficaram 10 anos. Voltou apenas a mãe, sem o marido e sem filhos, e com ela uma nora moabita que devia estar na história de Israel de modo algum, pois a lei mandava que os moabitas não entrassem na congregação, e é justamente ela que Deus escolhe. O livro foi escrito quando Davi já era conhecido, pois termina apontando para ele na genealogia. Deus estava tecendo naquela seara o berço de um rei e a linhagem do Messias, e nenhum dos personagens sabia disso. E assim é sempre. Fazemos o nosso pequeno dever do dia e Deus está construindo os séculos. Contribuição para a Bíblia. Esse pequeno livro nos ensina a doutrina do resgate por parentesco, e sem ele não entenderíamos o direito, o ofício do nosso Senhor. O remidor de Israel precisava de 3 qualidades: ser parente próximo, ter posses para pagar, ter disposição para pagar. Havia um parente mais próximo que Boaz, mas ele recusou porque o resgate lhe custaria a herança. Boaz podia e quis. Vede aqui o nosso Redentor. Ele fez nosso parente, tomando carne e sangue para poder resgatar. Tinha com que pagar porque era rico em si mesmo, e quis pagar quando ninguém o obrigava. O parente recusou representa a lei, que não pode resgatar sem perder. Boaz representa Cristo, que resgatou sem perder nada e ganhou uma esposa.
Veja também a eleição soberana. Ruth era moabita, de uma nação nascida em incesto e excluída por estatuto. Que direito tinha ela? Nenhum. Que mérito? Nenhum. Apenas disse a Noemi que Deus lhe seria o seu Deus, e Deus a levou à terra de Quemons, para dentro da genealogia de seu filho. E as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um parente. A graça não pergunta pela procedência, ela cria a procedência. E há uma lição de fé para os aflitos. Noemi voltou dizendo que saíra cheia e voltara vazia, e pediu para ser chamada amargura. Estava enganada, mas não sabia. Naquele momento de vazio, ela trazia consigo, sem perceber, a bisavó do rei Davi. Crente, não faça o inventário de sua vida no meio da tua noite. Estrutura. Capítulo 1. Partida e o regresso, a fome e o exílio em Moabe. 3 sepulturas e uma decisão. As palavras de Ruth a Noemi, dizendo que onde ela fosse, iria também, que seu Deus seria o seu Deus. São as mais belas confissões de fé feitas por lábios gentios no Antigo Testamento. Capítulo 2. A Seara. Ruth vai catar espigas através dos segadores, como manda a lei do respingo, e a providência a leva ao campo de Boaz. Ela não sabia, Deus sabia. O crente muitas vezes chama a sorte daquilo que o cuidado minucioso de seu pai. Capítulo 3, a eira. Instruída por Noemi, Ruth se põe aos pés do remidor e pede a cobertura de seu manto. É a figura da alma que não negocia nem exige, mas se lança sobre a bondade daquele que pode resgatar. Capítulo 4. O resgate e a genealogia. A porta da cidade, diante das testemunhas. A transição se cumpre. Nasce Obed, avô de Davi, e o livro que começou com fome e morte termina com um menino nos braços de uma mulher que se julgava vazia. Spurgeon em Ruth. Este livro é o meu remédio para almas amarguradas, e preguei dele com mais ternura do que com força. Havia nos tabernáculos muitas Noemis, mulheres que tinham enterrado marido e filhos que já não esperavam nada da vida senão o fim. Eu lhes dizia: chama-te de amargura, mas Deus está preparando um berço na tua casa. Não julgueis a colheita pelo inverno. Capítulo do resgate. A porta da cidade sempre me arrebatou. Costumo dizer que o evangelho tem forma de contrato, cumprindo diante de testemunhas, não de sentimento vago. Boaz não disse a Ruth que sentia compaixão dela. Ele pagou publicamente e tomou por mulher. O nosso Senhor não nos ama em segredo, ele nos comprou por preço e o registro está lavrado no céu. Guardo particular afeição pela mulher estrangeira, catando espigas. Muitos pobres crentes vivem assim, recolhendo migalhas de bênçãos nos cantos do campo, achando-se indignas demais. Notai que Boaz fez, mandou os moços deixarem cair punhados de propósito para ela achar. O vosso Senhor faz o mesmo. Aquela bênção que vós pareceis achados casuais foram deixados cair de propósito por ordem do dono do campo. E aos meus alunos eu dizia que Ruth é o livro mais curto que ensina mais teologia por página. 4 capítulos e temos providência, eleição, graça aos gentios, redenção por parentesco e a linhagem do Messias. Deus não precisa de espaço para dizer coisas grandes. Se a religião de Cristo é o nosso consolo, ela deve ser também o nosso compromisso absoluto, assim como Ruth se apegou a Noemi. E essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o livro de Ruth. Agora vamos ler o devocional da noite. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Ruth, capítulo 2, versículo 17. Que eu aprenda com Ruth, a respigadora. Assim como ela saiu para colher as espigas de milhos, também deve ir adiante nos campos da oração, da meditação,
dos decretos e ouvir a palavra para ajuntar alimento espiritual. A respigadora ajunta sua porção de espigas por espigas. Seus ganhos são poucos a poucos. Também devo me conter em buscar verdades isoladas, se não houver grande abundância delas. Toda espiga ajuda a formar um fardo, e toda lição do Evangelho colabora em nos tornar sábios para a salvação. A respigadora mantém seus olhos abertos. Se ela tropeça nos restolhos, sonhando acordada, não teria fardo para alegremente levar para casa ao anoitecer. Devo estar atento aos exercícios religiosos para não se tornar desvantagem para mim. Temo já ter perdido demais para que eu possa estimar minha oportunidade de recolher com grande diligência. A espigadora inclina-se para tudo que encontra e também devo eu fazê-lo. O espírito ativo critica e desaprova, mas mentes humildes reconhecem e recebem o benefício. Um coração humilde é uma grande ajuda para ouvir o Evangelho de modo proveitoso. A palavra enxertada que salva almas não é recebida sem mansidão. Maus respigadores têm costas rígidas, inclina-se mestres orgulhosos. Você é um ladrão vil, que não deve ser aturado por momento algum. O que a respigadora ajunta, ela retém. Se derrubassem uma espiga para encontrar outra, o resultado do trabalho do dia seria escasso. Ela é tão cuidadosa em manter quanto em obter, e no fim dos seus ganhos são muitos. Como esqueço tudo o que ouço, a segunda verdade tira a primeira de minha mente, e assim minha leitura e que ouçam e que ouço resultam em muito alvoroço que não levam a nada. Perceba a importância de armazenar a verdade devidamente. Uma barriga faminta torna uma respigadora sábia. Se não houver milho em sua mão, não haverá pão em sua mesa. Ela trabalha sobre o senso de necessidade, e por isso seu passo é ligeiro e seu punho é firme. Tenho uma necessidade ainda maior. Senhor, ajude-me a senti-la, que me incites a reconhecer nos campos que produzem recompensas tão abundantes a diligência. E esse é o devocional do dia 2 de agosto. Amanhã nós voltamos com a programação normal, o devocional da manhã entre 9 e 10 horas, e o devocional da noite entre 8 e 9 horas da noite. Que Deus te abençoe nessa semana, nesse mês de agosto que está iniciando. Se você não assistiu o sermão especial sobre o Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, já está disponível. Que Deus te guarde e te proteja. Amém. Amém.